Hoje é dia 8 de agosto de 2013, é uma quinta-feira, o verbete é de número 2743, ele tem 5 páginas, 45 logias e 20 máximos. O tema é idiotismo artístico, ele foi elaborado segundo a especialidade psicossomatologia. Quem redigiu o verbete é o famoso e veterano verbetógrafo João Paulo Costa. Famoso por quê? Porque todo dia a gente evoca o nome de João Paulo lendo as megas análises, né? Então, hoje ele está presente aqui. O idiotismo artístico é a manifestação emocional de procedimentos, costumes, hábitos imaturos e egocêntricos, explicitada pela consim, homem ou mulher, de temperamento afinizado às artes, de natureza profissional ou amadora. Na pensenologia, nós destacamos autopatopensenidade artística, o predomínio da oniropensenidade, a pensenização com ênfase no sem. Na fatologia, o culto ao exoticismo, a inocuidade criativa, a desorganização do artista, o desequilíbrio emocional, o emocionalismo sobrepujando a racionalidade e a ênfase na forma da conformática. Na parafatologia, a saudade da paratrosfera, os auto- e heterassédios intra- e extrafísicos influenciando a pessoa de temperamento artístico, as evocações espúrias de consciex ligadas a comunex artísticas. Nós destacamos o detalhismo ele tem 12 máximos, e na argumentologia nós destacamos a seção capitalismo, que foi redigido de acordo com a economiologia, onde o autor, o neoverbetógrafo, ele cita 7 exemplos de divulgação das artes através das mídias, geradoras de grandes montantes de dinheiro, muitas vezes por intermédio de idiotismos artísticos comercializados. Na caracterologia, também foi desenvolvida pelos critérios da conscienciometrologia, ele também cita 20 exemplos de características conscienciais ligadas ao idiotismo artístico. Nós também queremos ressaltar as duas últimas sessões, os 2 últimos parágrafos da argumentologia, onde ele faz aí um contraponto com o temperamento artístico, não necessariamente sempre no sentido mais negativo da coisa. Na remissiologia, nós destacamos consréu estelar, primeiro discernimento, raiz do discernimento, síndrome da abstinência da baratrosfera, síndrome da ribalta. A frase enfática, associem ainda doente, aplaude, exalta, idolatra e reverencia determinadas personalidades notórias com um temperamento egocentrado e infantiloide, exemplos imaturos, óbvios, explicitados. Questionologia. Você identifica na própria personalidade características artísticas inadequadas? Tais traços têm influência na autoproexis? Então, agora a gente vai passar a leitura da mega-análise feita pelo João Paulo. O João Paulo, ele é técnico em instrumentos musicais, acadêmico de psicologia, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, voluntário da Conscienciologia desde 2000, docente em Conscienciologia desde 2010 e tenepsista desde maio de 2010. A mega-análise que ele fez do próprio verbete é anti-exemplarismo, anticriticismo, emocionalismo, egocentrismo, infantilismo, performance, prestígio, sucesso, drogadição, alienação, irreflexão, imaturidade, irracionalidade, subcerebralidade, excentricidade, vaidade,
idolatria, lucidologia, psicossomatologia e temperamentologia. Antes de passar aqui para as perguntas, a gente vai dar um recado da equipe de comunicação do CAEC. A equipe, então, informa o lançamento do folheto institucional trilingue, português, espanhol e inglês, do CAEC. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver como é que eu mostro. É aqui. É esse folheto. Ele está disponível aí para vocês adquirirem lá na recepção do CAEC. O folheto objetiva informar a comunicação local, a comunidade local e aos visitantes sobre a conscienciologia, as atividades e estruturas do CAEC. O material estará disponível na recepção a partir de amanhã, 9 de agosto, sexta-feira. Agradecemos o apoio, quer dizer, o CAEC agradece o apoio das equipes do técnico científico, Holoteca e Holociclo, dos fotógrafos Simone de Domênico, Juliano Branco e Moacir Gonçalves, ao IIPC pela imagem cedida, dos tradutores Liliana Teré, Jeffrey Lloyd e Kellen Gianni, dos revisores Fábio Ferrari, Eliana Monfroy e Nara Oliveira. E a equipe de comunicação do CAEC, então, agradece essa colaboração, esse apoio de todos aqui. Tá certo? Novamente, antes de passar as perguntas, nós temos aqui várias perguntas de teletertuliano, nós gostaríamos de saber a motivação para a escolha desse seu título, que é a pergunta clássica, né, que a gente faz. Bom, na verdade, eu trabalhei com arte, com artistas, a maior parte da minha vida, né? Eu passei 19 anos trabalhando diretamente com meio musical, com eventos, com shows, com os artistas, trabalhava direto em equipe dos artistas, e foram 19 anos que me ajudaram muito, me deram muitas experiências, eu viajei demais pela própria profissão, e nos últimos anos, assim, eu já estava planejando já encerrar meu trabalho lá, parar, queria me dedicar somente à Conscienciologia, que eu conheço desde 1996. E já no final eu já estava, vamos dizer assim, crítico demais com relação a o que eu via de negativo. Tinham coisas positivas, eu tenho amigos até hoje que trabalham no meio artístico, não tenho problema com isso. Mas eu já estava muito crítico com relação ao que eu via de negativo, de errado. E eu acho que, felizmente, eu nunca entrei em ondas erradas também, que são fáceis de entrar assim, no meio artístico. E me sinto assim, bem à vontade, bem tranquilo para poder colocar num verbete as coisas que eu via, tanto no meio musical, mas também no meio artístico. Eu também venho de uma família com muitos artistas também. Então, nessa minha vida, era assim, não tinha jeito de eu não ter algum tipo de posicionamento mais assim, um posicionamento mais forte, mais explícito com relação à arte, porque eu já nasci no meio artístico e trabalhei por muito tempo nesse meio. Então, me sinto bem tranquilo para poder escrever assim, para poder falar o que eu vi, algumas coisas que eu vi. No caso, esse verbete ele é nosográfico, mas teriam várias coisas positivas que eu poderia falar aqui. Mas esse verbete é foco mais na parte do idiotismo cultural com relação à arte. Você quer fazer essa pergunta? Tá. Falou. Sim. É o seguinte, no teu verbete, você falou pouco de literatura. Eu não sei se foi a propósito ou tem alguma coisa que eu não vi. Talvez seja incluído aí na numerologia, na questão das artes gráficas. Incluiu aí a literatura também? Você tem razão, não coloquei muito a respeito de literatura, não. Eu enfatizei mais, Leocádio, na parte onde eu tive mais vivência, mas realmente pode ser uma lacuna aqui informativa no verbete, porque realmente eu não falei quase nada com relação à literatura. Poderia ser mais um item, sim, nas artes gráficas
Na numerologia, sim, seria uma boa. É verdade. Não, a arte gráfica acho que inclui a literatura. Está incluída aí. Já tem aqui, né, arte gráfica? Já tem sim. Mas literatura é diferente de arte gráfica, não é? Diferente, É um pouco diferente, mas é desenho, arte gráfica. Outra coisa também, ali na sindromologia, você citou a síndrome do ostracismo, mas também a síndrome do ostracismo se divide em duas, né? Síndrome do poder, e já existe, está citada no livro, e até fiz um artigo sobre a síndrome do ostracismo da invisibilidade artística, que é o tipo de síndrome do artista, né? Síndrome do poder, eu não coloquei aqui, realmente não coloquei direto aqui na sindromologia, mas falando com relação ao poder, eu falo assim no verbete em vários pontos aqui, né? Quando falo de poder, dinheiro, às vezes da pessoa que se engrandece muito pelo público, pela bajulação, pela badalação da arte, então às vezes a pessoa se coloca lá em cima, começa um pouco a acreditar em tudo realmente que ouve sobre ela, de positivo, né? E realmente, existe uma síndrome do poder, eu não coloquei na sindromologia, mas... Essa síndrome do ostracismo... A síndrome do ostracismo é fundamentalmente a síndrome da queda, da perda do poder. Então, na minha opinião, seria uma sinonímia, né? A síndrome do ostracismo é isso. Né? Sim. Não, só que ela é mais abrangente. Existe também a síndrome do ostracismo da invisibilidade artística. Mas aí é a síndrome da ribalta, né? Que também ele colocou. Tá, mas a pergunta mesmo que eu queria fazer é na página 19, o primeiro item da tecnologia. Explicar o que é a técnica da racionalidade ininterrupta. A técnica da racionalidade ininterrupta é a gente tentar, pelo menos na vigília física, ficar lúcido e racional, crítico, o tempo todo. Seria o ideal, que a gente ficasse o tempo todo em consciência contínua, pelo menos na vigília física, ter uma autoconsciência racional o tempo todo. Ou seja, se você se vê em alguns momentos, em alguns gaps de racionalidade, algum onirismo chegando assim, enquanto você está em vigília física, tentar sempre levar isso para a racionalidade, diminuindo esses gaps de racionalização, de pensar e de criticar o tempo inteiro. Esse seria o ideal. Ao verbetógrafo, em unidade, página 18, pode elucidar a afirmação: a unidade de medida da pensenidade artística é o Oniro Pensene? É isso mesmo que se quis dizer? Não seria unidade de medida do idiotismo artístico? Não, porque o artista ele precisa desse onirismo. Sem o onirismo, sem de certa maneira, essa fantasia, ele não tem, não vai ter o substrato para ele justamente ter a criação artística dele. O onirismo, o Oniro-Pensene não é uma coisa neutro, negativa. né? Ele é neutro. O pensamento artístico também é neutro. O negativo é o idiotismo. Exatamente. Mas o Oniro-Pensene, o artista precisa. De qualquer maneira, assim, todos nós temos alguma coisa. A gente precisa de arte de alguma maneira. Quando você constrói uma coisa, quando você faz um prato, você cozinha, você está fazendo arte. Justamente o verbete tem arte, tem conteúdo, tem forma. Então tudo isso inclui arte. A gente precisa de alguma dosagem de onirismo, mais ou menos, todo mundo. Ao verbetógrafo, na fetologia, primeira linha, favor expandir a ideia a respeito dos itens, a busca da notoriedade e a fama a qualquer preço. Bom, quando a gente trabalha diretamente com o meio artístico, assim, principalmente com o mainstream, né, o principal, onde acontecem as coisas para o grande público, onde estão os artistas principais, a gente vê um número muito grande de pessoas querendo vamos dizer assim, aparecer, ficar famoso, ter notoriedade dentro do meio artístico. Então, você vê as pessoas fazendo de tudo,
realmente de tudo. Tem gente que fica, que não tem problema, mas tem gente que realmente começa a colocar, a se colocar de uma maneira muito prostituída até, para quê? Para ser notório, para ter fama, para conseguir, às vezes, um contrato com uma gravadora, um contrato com um empresário conhecido, com uma produtora conhecida, para conseguir realmente ter a fama, ter a notoriedade que ele quer, ter justamente o sucesso que muitos artistas, que a maioria dos artistas, cobiça tanto. Ao verbetógrafo, na parafatologia, página 19, primeira linha, pode explicar sobre a saudade da baratrosfera? Esse é um verbete que existe na enciclopédia, que explica algumas coisas que a gente vê, pode ser até em nós mesmos, não precisa ser nos outros, né, obrigatoriamente, mas que são resquícios baratrosféricos ainda, das nossas passagens pela baratrosfera, e que a gente traz na vida atual, que vem fazer parte da nossa manifestação. Assim. Então, o idiotismo artístico, eu acho que tem ligação direta com a saudade da baratrosfera. Então, a pessoa quer reviver algumas coisas que ela vivenciou no período intermissivo, não no curso intermissivo, no período intermissivo, quando se manifestava na baratrosfera. Só, se for no curso intermissivo, só naquelas, na parapsicoteca, para fazer uma chacoalhada. Ao verbetógrafo, na parafatologia, página 19, última linha, pode falar sobre as evocações espúrias de consciências ligadas às comunex artísticas. Essa evocação não poderiam ser sadias? Bom, se é espúria, né, na verdade, quando a gente fala de idiotismo artístico, ele é potencialmente um evocador, um comportamento evocador de consciências ligadas à arte e possivelmente ligadas a comunex ligadas à arte, né, diretamente. Então, nesse caso é espúrio, não é uma coisa consciente, não é uma coisa positiva, não está fazendo aquilo evolutivamente. Está fazendo ali inconscientemente, sente ainda a necessidade daquele tipo de energia, sente necessidade daquele tipo de comportamento, tem carências. O idiotismo artístico ele tem muita ligação direta com as carências que a pessoa tem, com as carências de energia, de carências desse tipo de vivência. Então, nesse caso aqui, não. Agora, você fazer evocação para comunex ligadas à arte, não quer dizer que sejam obrigatoriamente negativas. No caso aqui, eu coloquei evocações espúrias. Por isso que... Agora, uma pergunta minha. Essas comunexes extrafísicas, comunexes já extrafísicas, mas artísticas, cria aquele bolsão artístico, né? Será que não seria a evocação, as consciências que estão ali criando aquele bolsão, elas não estão muito, como que eu vou dizer, bitoladas naquele holopensene? Ou seja, você pode fazer uma evocação, sei lá, para uma central extrafísica, uma comunex mais avançada, dessa parte mais artística, mas eu penso que uma consciex só vai estar numa comunex dessas artísticas se for infiltrada. O que você pensa a respeito disso? Eu pensei agora sobre essa questão. Olha, eu penso o seguinte, a gente tem alguns exemplos até aqui de músicos, por exemplo, que evocam o curso intermissivo. Então, a música, a arte, evoca o curso intermissivo. Sim. Até mais de um exemplo, né, com relação a isso. Mas, quando a consciência ela está realmente naquele bolsão, está vivendo aquilo, é a comunex de manifestação principal dela. Está em coma, né? Assim, vamos dizer, esse verbete, a especialidade dele é psicossomatologia. Essas comunex, elas vão ter um viés mais emocional. Onde tem um viés mais emocional, tem um viés menos racional, então vai ter algum tipo de besteira. A gente não vai dizer que 100% negativo é só para a baratrosfera. Não é assim também. A gente sabe que tem gente ligada à música até hoje aqui, que tem curso intermissivo, pessoas que nem estão aqui exatamente voluntariando ou na Conscienciologia ou em Foz, mas são intermissivistas e tem uma ligação muito forte em música. Existe um caso, até o professor Valdo conta, de uma pessoa que foi professor de Conscienciologia,
foi voluntariou durante um tempo, mas realmente ele tinha uma abstinência dessa parte musical muito grande. O professor Valdo me falou, olha, você é intermissivista, você está tudo bem. Agora, a sua ProEx está realmente ligada à música. A sua ProEx está mais ligada à música, então é melhor você continuar com a sua profissão, fazendo música, fazendo arte, porque, na verdade, você vai tá ainda numa fase de transição ainda, e isso tá normal para você, não é negativo. Na sua ProEx tem música mesmo. Então, a gente não pode também estigmatizar. Tudo que é música fica radical nisso, tudo que é música, que é arte, que é manifestação artística ou emocional, é negativa, né? Tem dosagens. Alvermetógrafo, na Teoriologia, página 19, segunda linha, favor esclarecer por que foi dado destaque à teoria da consciência energívora, Concené, neste verbete. Quem mais atua como Concené? O próprio artista ou o artista é alvo de consciências energívoras? Olha, eu posso ilustrar isso aqui na página 21, na argumentologia, no número 4, tem ali o item carência, a necessidade das energias doadas pelo público. A gente sente, isso já é um exemplo que é mais, assim, é bem enfático, né, com relação a isso. Existe uma carência com relação ao artista, com relação à energia que ele recebe do público quando ele está no palco, que é impressionante. E eu passei a maior parte do tempo trabalhando sempre em cima do palco. Então, durante o show, eu era da turma que ficava no palco mesmo, do lado dos artistas mesmo, não em cena, mas ali nos bastidores. Mas a minha ligação era direta ali, eu ficava atuando direto, entrava e saía do palco, inclusive. E a energia que sente lá é muito forte. E isso, para o artista, acaba sendo viciante. E ele sente aquela necessidade. Então, para o artista, por exemplo, o número de pessoas que estão ali é muito relevante. A quantidade a manifestação que as pessoas, que o público está ali fazendo é muito relevante. Quando ele vê um show mais vazio, muitos deles ficam desmotivados, assim, explicitamente desmotivados, diminuem até o tamanho da apresentação, tem tudo isso. Então, a gente vê a necessidade deles de ter aquele tipo de energia ali. No caso do show, é muito explícito, porque é direto, está ali. Ele está no palco, as pessoas estão ali, as pessoas gritam, chamam o nome, bate palma, se manifestam explicitamente na frente dele. Agora, quando ele vê, por exemplo, as pessoas admirando, as entrevistas, um repórter, uma reportagem, uma crítica positiva, tudo isso vai alimentando o ego dele, vai alimentando essa sede de energias com relação ao público, a adoração, às vezes, para a personalidade dele. Então, é bem claro isso mesmo. O João Paulo, só para reforçar o que você está dizendo aí, tem artistas, já vi muitos fazendo comentário, que quando vão para o palco, é como se a energia ficasse realimentada, quer dizer, as pessoas não se cansam, quer dizer, o artista não se cansa. Né? Ele só sente o cansaço depois que termina. Né? Talvez, mas assim, enquanto está no palco, coisa tem energia para tudo, então deve ser mais ou menos o que você está falando, né? Esse afluxo de energia oriundo da plateia para ele, né? Antônio, tem até mais de um caso de gente que me falava que depois que saía do palco não lembrava de nada mais. Não lembrava do que ele fez no palco. Então, a gente tem até por hipótese, às vezes, uma semi-concessão. Pelo menos semi, né? É possível. Concessão. Mas existe ali o campo que é formado num palco de show, e quanto maior ali é o evento, quanto mais energia é colocada naquilo, o negócio fica mais enfatizado mesmo, fica muito forte mesmo. Acontece mesmo. Alvermetógrafo, em Tecnologia, página 19, segunda linha. Pode explicar a técnica do temperamentograma? Temperamentograma é a gente fazer um escaneamento no nosso temperamento, se quiser fazer um temperamento de uma outra personalidade, e a gente vê as características do nosso temperamento. No caso aqui, como eu estou falando de idiotismo artístico, as nossas características artísticas, como é que isso está, como é que isso se manifesta, se é positivo, se é não, se atrapalha a nossa vida ou não. Mas assim, o temperamentograma ele não é só disso,
mas ele é de todos os itens que a gente pode listar do nosso temperamento, sejam 50, 100, 200, quantos forem. Isso pode ajudar a gente até numa investigação de personalidades anteriores, que fomos nós, né, por exemplo. Quanto a gente souber mais do nosso temperamento, melhor. E o temperamento artístico, ele é bem pontuado aqui nesse verbete. A gente está falando, quando a gente fala de idiotismo artístico, a pessoa tem, sem dúvida nenhuma, características no temperamento de artista. Alfabetógrafo, sobre a enumerologia, página 19. Entre os itens artes musicais, artes cênicas, artes gráficas, artes líricas, artes plásticas, artes populares e artes folclóricas, pode citar exemplo de idiotismo em cada uma dessas vertentes? Bom, quando a gente fala de arte, a gente está falando de um termo global aqui, de tudo. O idiotismo artístico ele pode acontecer em qualquer tipo de manifestação artística. Então, vamos ver se eu consigo aqui. Nas artes musicais, então vamos supor, uma música mais negativa, ou então aquela música que quer chamar atenção, ou aquela música que vai induzir algum tipo de comportamento para os fãs daquela pessoa, que aquilo vai gerar alguma coisa negativa. Eu acho que das mais explícitas aí pela mídia, né? A próxima, artes cênicas. A gente vê atores, você vê as biografias de atores, mas os atores em cena, às vezes. A gente vê a pessoa, às vezes muito, como vou dizer assim, poluída, às vezes, pelo próprio personagem. Eu já vi isso acontecer bastante. A pessoa, ela acaba o personagem é negativo, a pessoa fica um pouco mais tendendo a uma personalidade mais próxima do personagem e deixa a personalidade dele verdadeira de fora. Então, a pessoa, às vezes, tem atores que até gostam disso, falam, não, eu vivo aquilo, e o meu dia a dia eu passei a viver aquele personagem, eu sou aquilo. Tem várias biografias de vários atores que têm isso. Como se fosse o máximo, né? A pessoa está vivendo uma coisa, algum personagem, alguém que não existe, ou que já morreu, alguma coisa, e está colocando tudo isso pela arte, tá? Mas está deixando de ser autêntico, de ser ele. Então, se a pessoa é menos lúcida que ele, faz coisas piores, faz coisas ruins, ele faz, mas ele está achando que aquilo é ótimo. João, deixa eu só contribuir com um exemplo desse caso aí, clássico, que é o John Wayne, que ele passou a se vestir do jeito dos filmes de faroeste dele. O John Wayne, que é um ator antigo, né, gerações antigas aí, mas ele passou a se vestir o resto da vida do jeito que ele aparecia nos filmes, como cowboy, e vivia o personagem. Pois é. Até que ponto aquele garoto propaganda do Marlboro que morreu de câncer no pulmão também, ele pelo fato de ser garoto propaganda do Marlboro, aquilo não deixou, uma evocação, foi por aquilo que piorou uma a evocação, situação. Ele já era fumante, talvez, não sei, mas é um pouco até interessante pensar isso, né? O garoto propaganda do Marlboro morreu de câncer no pulmão. E o caso do Super-Homem. Pois é, o Super-Homem também, esqueci o nome do ator mesmo. O Christopher Reeves, exatamente, que ficou tetraplégico, né? Até faleceu tem alguns anos, né? Mas também de Super-Homem, ele era 100% dependente das outras pessoas, né? Mas, bom, vamos tentar aqui ver outros exemplos. Artes gráficas também. Na pintura, tem tantos filmes assim, se você vê um filme, por exemplo, que eu recomendo ver, que é desse assunto, que é o Pollock, que é um pintor americano que revolucionou na arte moderna, em pintura, mas ele tinha uma vida, ele era completamente doido, como outros também, mas era muito, muito doido mesmo, realmente. E você via o comportamento até um pouco autista em alguns momentos, e ali agora a arte dele foi super, as pinturas dele são caríssimas, até hoje são... Pode repetir o nome do filme, por favor? Alto nível. Oi? Pode repetir o nome do filme? Pollock. É o sobrenome dele. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas é Pollock. Ou Llock. Talvez duplo L. Tem o Basquiat também. Basquiat também é um americano que ele era filho de haitiano, se não me engano, era filho de haitianos,
que também um pintor, era o pintor, ele fazia pintura de coisas na rua e também virou cult. Aí todo mundo comprava, ele pintava o ralo, o pessoal roubava o ralo da rua, porque era a pintura dele, aí ficava, vendia, caríssimo também, que teve uma vida também bem conturbada. É outro exemplo. Bom, que é todos, né? Artes líricas. Artes líricas é ligado à poesia, né? Lírica porque, na verdade, vinha de lira, né? As pessoas falavam as poesias e alguém tocando uma lira ali atrás. Então ficou lírica. Mas a arte lírica é mais ligada à poesia, mas é bem emocional. Às vezes a pessoa que recita, ela realmente sente toda aquela emoção. Às vezes até chora sentindo aquilo. Eu já vi isso pessoalmente. A pessoa tem nada a ver, mas ela começa a recitar uma poesia e chora, e tem tudo aquilo, e começa a viver aquilo como se fosse a vida dela. Essa também. arte lírica pode representar a arte literária, que tanto... De certa forma, porque a poesia está dentro aí, que o Eucardo falou, é verdade. As artes plásticas também são pinturas, esculturas, também todo tipo de arte plástica também a gente vê a pessoa também às vezes muito, vamos dizer assim, enclausurada naquilo, então às vezes ela tem uma vida muito pouco saudável, até uma vida até insalubre, pelo próprio contato com aquilo, com tinta, com materiais, e ele vive naquilo e a coisa está se definhando e ele sabe que não é para que aquilo está fazendo mal, mas continua. Eu também já vi isso. Artes populares, qualquer tipo de arte popular, digamos, o funk a gente pode colocar, podemos até colocar como arte popular. Então o funk é aquele funk carioca, mais ligado à sexualidade também, isso também traz muito problema, violência, sexualidade também tem isso. E arte folclórica também, tem muito folclore que vira o que a gente chama também de idiotismo cultural, né? Então as pessoas ficam presas àqueles tradicionalismos, aquilo pode prejudicar, o mundo está andando, tem outras coisas assim, e a pessoa fica muito presa, até um pouco saudosista com coisas que já estão obsoletas, ou então exageram nas coisas muito antigas. Então, essa semana, não sei se ela está aqui, me contou que tem uma cidade do Brasil aqui, que uma vez por ano eles fazem toda a representação das cruzadas. Você quer um folclore mais né? Mais negativo do que isso? Eu não estou me lembrando o nome da cidade, mas tem anualmente uma festa onde eles fazem toda a mise-en-scène, assim, tem aquelas cavalhadas. Até aproveitando o gancho, o professor Waldo estava comentando esses tempos na mini tertúlia a questão da impregnação do ambiente da filmagem, do set. Né? Quanto fica negativa a energia em ambientes de sets de filmagem. Então, nesse caso, aí até uma pergunta para ti também. Você chegou a analisar essa questão da arte e a negatividade que fica nos ambientes de sets de filmagem artísticos? Sets de filmagem, locais de eventos, de shows, depois aquele negócio, passa um tufão ali, né? Então, o lugar fica sujo, fica muito pesado, muitas vezes. Às vezes as pessoas beberam ali, ficaram muito excitadas, se alteraram ali, teve consumo de drogas. Isso é bem comum. E assim, eu como chegava sempre antes e saía dos últimos a ir embora também, eu via bem essa transformação. Vem aquele negócio, deixa tudo arrumadinho para chegar. Chegava, acontecia toda a manifestação, aquilo tudo, aí era aquele ápice. Depois vai embora, a coisa cai, o lugar fica entrópico, tanto em sete de filmagens, qualquer um desses locais realmente fica muito... Você lembra? A gente tem tertúlia aqui, existe uma preparação antes, existe um momento da tertúlia, existe o final, a pessoa depois vem aqui, o pessoal faz faxina, mas não fica entrópico, não precisa ficar entrópico, lá não, fica entrópico realmente. Porque o rastro fica negativo, né? A maioria das vezes nesses locais o rastro ele fica negativo. É tudo pelo momento, né? É tudo pela emoção, pelo êxtase ali na hora, pela aquela excitabilidade, todo mundo quer adrenalina. Você vê a participação dos jovens nesses tipos de ambientes, né? De ambientes pesados, muitas vezes, a maioria das vezes até, e que acaba deixando um saldo negativo em termos de evento, né? Então, nós temos muitos jovens aí na própria Conscienciologia, pessoas que
que até intermissivistas, que muitas vezes participam devido ao oba-oba, né, do dia a dia. Como é que você vê essa participação, esse contexto, esse rastro negativo que fica? Eu já fui muito show pesado também. Quando eu era mais novo, assim, mais adolescente, né? Eu gostava muito de rock pesado, Rock in Rio. Fui no Rock in Rio, eu fui o primeiro também. Rock in Rio, né, foi um marco, assim, mas fui em vários, tive toquei, tive banda, tudo isso. E realmente, a gente realmente diminui o nível de lucidez e existe uma tendência das pessoas se formatarem. Então é aquele negócio da multidão, né? Então daqui a pouco está todo mundo batendo na cabeça, então vamos bater na cabeça também. Está todo mundo gritando, vamos gritar também. Está todo mundo animado, vamos também nos animar. Todo mundo chorando, vamos chorar também. Então, isso é muito perigoso. Isso é quando realmente baixa a lucidez, você vê todo mundo fazendo a mesma coisa, você, opa, estranho, né? Ninguém questiona ali na hora. Quando sai, aí você vê a pessoa, vai para a vida dela normal. Mas ali naquele momento não existe questionamento de nada, assim. É difícil. Porque fica aquele ambiente de massa obsessiva antievolutiva, né? E você vai de roldão no processo. Eu também sei, na minha época de jovem, de festa, né, que a gente acabava entrando nesse processo e você ia de roldão no contexto também. Agora, bom é quando você já superou determinado tipo de emoção, que de repente no meio do povo, assim, você começa a ter a mesma emoção que o pessoal está tendo, você confirma que não é sua aquela emoção, que não é você que está querendo chorar, que aquilo é uma contaminação. Eu acho que isso é muito interessante para a gente ratificar essa coisa. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu tinha algum nível de isenção, por quê? Porque eu estava trabalhando. Na época que eu trabalhava com isso, então eu estava em cima do palco, a minha preocupação era com o funcionamento das coisas. Então eu não entrava nas ondas, na verdade, assim, né? Não é porque a música é animada, eu não ficava animado por isso, não. Eu estava preocupado, meu foco era outro. Então era fácil ver isso. E isso era uma das coisas que mais me incomodou, especialmente nos últimos anos que eu estava lá. Então eu via, por exemplo, o artista levantar a mão, aí todo mundo levantava a mão junto. Entendeu? Aí o artista gritar um negócio, todo mundo gritar também junto. O artista falar uma coisa boa, não tem nada demais, todo mundo bate palma e acha aquilo máximo. E aquilo, de certa forma, me incomodava, porque eu falava assim, caramba, eu estou vendo isso, não concordo com isso e estou ajudando a fazer. Está ajudando a fazer. Estou contribuindo, estou colocando um tijolinho nisso. Então isso, vamos dizer, acelerou um pouco assim, a minha saída, assim, isso me motivou bastante. Assim, ó, eu não quero viver só enquanto eu precisar realmente, quando eu puder, eu vou sair. Então eu coloquei uma meta e tal. Ô, João Paulo, pelo visto, eu acho que muita gente já participou de alguma coisa. Eu fui carnavalesco, danado. Só não fui desfilei em escola de samba, coisa nenhuma, mas em onde tinha carnaval eu estava dentro. O seu caso foi um pouco diferente, também você participou dessas coisas e acabou sendo um empresário também da área, né? Então, naturalmente, a influência de você gostar de rock lhe levou também a ficar nesse métier, né? Ligado ao lado artístico. Como foi que você saiu assim? O que ele botou na sua cabeça que lhe fez esse turning point, essa imediata, vamos dizer assim, conscientização? Não foi tão imediata assim, não. Não. Foi de uma hora para outra a conscientização. Foi passeio. Eu conheci a Conscienciologia em 96 e o que teve que ser cirúrgico foi a minha saída. Isso eu vi. Então, quando eu percebi que era melhor para mim estar fora do meio artístico e fazendo outras coisas, me dedicando, no caso, ao voluntariado, à Conscienciologia, eu vi, porque eu vivi os dois, né? Durante muito tempo, eu era voluntário e trabalhava no meio artístico, trabalhava com shows. Ok. Então, dali eu também já via o que eu tinha de prejuízo com isso. Por exemplo, meu processo docente demorou mais, tinha coisas que eu não poderia me comprometer, que eu queria muito me comprometer com voluntariado, mas eu não podia porque eu viajava muito tempo. Trazer conflitos, né? De certa forma. Mas o que acontecia assim, eu viajava, então eu não poderia me comprometer com uma coisa, por exemplo, olha, toda segunda-feira eu tenho que trabalhar nisso aqui, assim, sabe? Eu falo, não posso garantir que eu esteja aqui toda segunda-feira trabalhando com isso. Isso é um exemplo bobo, mas assim, eu não poderia ter continuidade, mas eu poderia passar um mês inteiro viajando.
Então eu não poderia, às vezes, epicentrar algum trabalho assim, importante sem estar presente ali no voluntariado. Então isso já começou assim. Quando eu decidi que para a minha vida era melhor eu me dedicar ao estudo, à conscienciologia, ao voluntariado, e que aquilo, que a parte profissional, a parte artística estava me atrapalhando, aí sim teve uma coisa radical. Eu tive que cortar pela raiz mesmo. Eu decidi que primeiro, que no Rio de Janeiro eu não conseguiria, isso era uma limitação minha, assim, que eu percebi. Eu não conseguiria deixar de trabalhar com música no Rio de Janeiro, muito estímulo, cortar lá. Não é resistir, é porque era a minha única fonte de renda e o meu meio era pequeno. Eu já tinha, assim, vamos dizer assim, um nome, assim, eu tinha um prestígio nesse meio, assim, eu nunca fiquei sem trabalhar, nunca passei tempo assim, desempregado, o que era muito normal, porque eu era freelancer, não tinha carteira assinada, nada disso. Então, assim, eu não ficava nem uma semana sem trabalhar, era muito chamado, e assim, é muito difícil, você vai ficando sem dinheiro, daqui a pouco te chamam para um negócio que um dia eu ganhava, entendeu, bastante, mais do que muita gente ganhava em um mês inteiro. Então, eu sabia que eu não ia conseguir, ali eu não conseguiria conciliar as duas coisas. Então, eu falei assim, ó, eu vou para Foz do Iguaçu, coloquei uma data, coloquei meta, coloquei etapas assim, para vir, e realmente, vendi todos os CDs, eu tinha uma grande discoteca em casa, e vendi tudo, vendi instrumento, tocava bateria, vendi tudo assim. Eu vi que não poderia ser aos pouquinhos isso, não poderia ser... assim, devagarinho, e vou devagarinho, vou para fora, fico um pouco, volto. Não poderia ser assim, eu teria que cortar pela raiz mesmo. Aí foi o que eu fiz. Tive uma meta, a Daiane me ajudou demais assim, nessa época, eu já conheci a Daiane e tal, ajudou a Bessa, aí me ajudou na minha chegada aqui e na minha saída de lá também, mas ali eu tive que cortar. Não dá para ser aos poucos ali. Ou eu ficaria num ou no outro, porque um pé num lado, outro pé no outro, não seria nem uma coisa nem outra e não produziria. Porque o Rio é muito atrativo demais, né? O Rio de Janeiro. Não, o Rio é muito sedutor. Extremamente. É isso aí, obrigado. Uma pergunta? João Paulo, qual o grande mata-burro que você vê na arte, ou da arte e do artista, em sua opinião? Qual o grande mata-burro no processo da arte e do artista, em sua opinião? Emoção. Eu acho que o emocionalismo é o grande mata-burro. Eu falo aqui no Verbete, em alguns momentos aqui, com relação à crítica, porque tanto o artista, ele fica muito avesso à crítica. Falar em crítico, o artista detesta crítico, né? O que é uma coisa boba. O crítico, ele ajuda a gente a ver os defeitos, ele pode acertar, pode errar, mas de uma maneira ou de outra ele ajuda a gente a ver os defeitos. Então ele não gosta de crítico. E tem uma coisa muito curiosa também no meio artístico: quanto maior o artista, mais difícil de você fazer uma crítica para ele. Por exemplo, você, Adélio, posso pegar, você vai no Consim Cobaia, você aqui, posso te fazer uma crítica, não tem problema, você não vai ter uma carga. Você vai ver que eu vou estar sendo sincero com uma coisa, vou fazer uma crítica às vezes de algum trafado. Eu falo, Adélio, tem isso, você poderia... E você vai ver, não, ele está querendo me ajudar, está falando uma coisa negativa minha para que eu possa melhorar. O artista, não. O artista, ele não... É difícil dele aceitar uma crítica dessa. Ele é muito arredio para isso. E quando as pessoas criticam, as pessoas perto dele vão fazer uma coisa, é sempre como se estivesse falando com uma criança. Entende? Então a criança não pode fazer uma crítica para uma criança. Você não pode falar assim, olha, o seu trafar da mãe está muito exacerbado. Você não faz uma coisa assim. E para o artista, você fala que nem criança. Eu reparava isso. Você vai falar uma coisa assim, mesmo quando ele pedia, todo mundo é cheio de dedo. Por quê? Porque ele arredia isso, pelo emocionalismo, pela imagem, pela vaidade. Então a emoção está, eu acho, é uma das raízes do problema do idiotismo artístico, da parte negativa da manifestação artística. Tudo, a emoção pega tudo ele. Então ele faz um trabalho, então ele faz um CD, faz ali um CD. E ele fica muito apaixonado pelo trabalho que ele está fazendo. A gente gosta do Verbete, a gente escreve tudo, não sei o quê. Mas ele fica muito apaixonado pelo trabalho que ele está fazendo. Ele fica muito arredio ao ouvir uma coisa negativa. Então todo mundo bota ele para cima, mesmo não sendo sincero. Então, associado a isso estaria a questão do egocentrismo também, porque ele acaba sendo egocêntrico, demasiadamente até. Né? Esse egocentrismo é básico na arte, né?
passa as coisas girarem em torno dele. Tem até uma piada, né, assim, como é que o cantor ou a cantora troca a lâmpada? Sabe? Ela segura a lâmpada e deixa o mundo girar ao redor. Pra rosquear. Então, é bem comum. Esse egocentrismo acaba afastando bastante a pessoa da questão interassistencial, porque ela fica muito focada em si e esquece o outro, de certa forma. E eles têm muito recurso para ajudar as pessoas. Da mesma forma que o artista veste uma roupa diferente, assim, daqui a pouco está todo mundo que gosta dele vestindo uma coisa, ele faz uma tendência na moda, não, ele não entende. Eu vejo assim, tem artistas que ajudam, tudo, mas muitos não entendem a força deles, o poder que eles teriam de ajudar as pessoas só com a presença dele, com o exemplo, com que ele fala. Sempre não precisa sair do meio artístico, pode continuar fazendo o que ele gosta. Mas o que a gente vê? A gente vê hoje em dia muitas instituições de artistas que são positivas, ótimas, acho isso perfeito, que ajudam instituições de crianças, de educação, de esporte, do que for. Mas tem muita coisa de dinheiro para isenção fiscal, tem muita coisa de dinheiro relacionada, e assim, tem um ou outro que eu diria que faz uma coisa mais séria. O Bonovox é um grande artista internacional, um dos grandes da música pop, né, do YouTube, vocalista do YouTube, e que realmente se engaja em questões filantrópicas e instituições humanitárias, tudo isso. Angelina Jolie também faz, com Brad Pitt eles também fazem coisas também que ajudam muito, mas são alguns exemplos pontuais, existem outros, alguns exemplos pontuais, mas se houvesse uma preocupação verdadeira mesmo, a coisa poderia estar muito diferente. Então, tendo esse mata-burro como sendo o principal mata-burro, onde o artista erra principalmente? Onde é que ele, costumeiramente, onde ele erra mais fortemente? É de dar continuidade nisso, de não fazer essa reciclagem? Onde é que você vê que é o principal erro do artista? Olha, o artista mesmo, a pessoa que vive da arte, aquele mergulho que ele dá no mundo da arte, e ele, vamos dizer assim, ele se submete a tudo aquilo que tem ao redor dele, ele já começa errando. Agora, a gente vê pessoas no meio artístico, pessoas muito positivas e muito boas mesmo. É mais difícil quando está falando de um grande artista que movimenta muito dinheiro, que precisa da mídia, que tem muita gente dependendo dele, que tem muitos fãs. Isso é mais difícil. Agora, aquela pessoa, aquele artista, que às vezes que toca ele mais underground, ou não é do mainstream, né? Não é do palco principal, tem gente boa ali, mas a fragilização emocional é que acaba com o pessoal. A fragilização emocional é que os erros eu acho que teriam, não sei assim, o erro assim, né? Mas os erros estão na maioria das vezes ligados a essa fragilização emocional e essa inabilidade de lidar com as próprias emoções, porque eles acham e porque eles precisam, às vezes, de uma exacerbação emocional para a própria produção artística dele. Então, uma coisa realimenta a outra, e eu acho que isso vulnerabiliza muita pessoa. João, duas coisas. Primeiro, na estrangeirismologia, o monkey see e o monkey do no universo artístico. Tá. Isso é uma expressão inglesa, né? Monkey see, monkey do, é aquele negócio do macaco de imitação. É o correspondente à nossa expressão do macaco de imitação. Então, o que a pessoa, o fã, o admirador, vê o artista fazendo, ele é o ídolo dele, é o ícone dele, então ele se sente impelido, se sente bem em fazer igual, assim, se sente um pouco mais próximo do artista em fazer igual. Então, esse é o monkey see, monkey do. Tá, e a outra na caracterologia, na página 21, eu gostaria de comentar se o item 5 e o 6 juntos, que são muito próximos, né? Tá, desleixo é o item 5. A falta de profilaxia quanto às demandas da vida intrafísica, o descuido pessoal, o descaso, a falta de responsabilidade. E o 6, desorganização, a desordem com relação à vida material básica e consciencial. Tá, Cristina, aqui eu liguei o desleixo a uma coisa mais pessoal. Então, o desleixo
na forma de se vestir, na higiene, o próprio uso de drogas já é uma grande prova de desleixo, né? A pessoa não tem droga certinha, não tem uma droga. Então não tem como dizer isso. Então, às vezes no descuido pessoal, a gente percebe isso. Existem pessoas que não é no geral isso, mas a própria, por exemplo, promiscuidade, que é ligada a muitos, a arte, é muito comum, a promiscuidade, justamente. Ela é uma maneira de desleixo também, é um comportamento de risco. Então, tudo eu liguei a essa parte de desleixo. E a desorganização é porque, por exemplo, tem um artista que ele, sem um assessor, sem um empresário, ele não sabe que tem que pagar uma conta de luz, por exemplo. Ele não sabe ir a um caixa eletrônico e sacar dinheiro. Então, ele se torna muito, muito dependente e, se não tem isso, ele se desorganiza completamente. Se não tem uma estrutura para ele, tem coisas simples que a pessoa não sabe fazer. Não saberia ir no supermercado fazer compras. Alguns deles, estou falando que todo mundo, mas não saberia ir no supermercado fazer compras. Então, deixa a vida material dele muito também dependente dos outros, dependente da estrutura que está por trás dele. Então, por isso que eu digo isso. João Paulo, aqui na página 20, na exemplologia, você pode comentar, expandir mais o exemplo 1, ou o primeiro? Mini-idiotismo. Pode repetir aonde, né? Exemplologia, página 20, mini-idiotismo artístico. Ah, tá. Você quer os dois, né? Primeiro então, tá bom. O mini, as exigências contratuais dos trabalhadores dos artistas para as performances. Então, nos contratos, quem já teve a oportunidade de ver um contrato de artistas grandes, tem coisas assim, até engraçadas, né? Então, exigência de quantidade de toalha, exigência de tipo de carro que vai pegar ele no aeroporto, exigência do o que deve ter na suíte do hotel, a cor do camarim, tá? Então, existem algumas exigências que são contratuais. E tinha uma coisa assim, que isso também, eu sempre observava isso, eu acho terrível. Às vezes eles pediam um camarim, e às vezes viajavam com um camareiro, já viajei várias vezes, na equipe tinha um camareiro com a gente. E ele passava, assim, coisa de 6, 7 horas trabalhando para um camarim. Então, a bebida, a temperatura, o tipo de toalha de mesa, o que vai ter no frigobar, qual o tipo de cadeira que tem ali para ele, a limpeza de todo lugar, para o artista chegar e não passar nem 5 minutos ali. Comida, mesa ali com tal tipo de comida, tal tipo de bebida, que às vezes a gente vai para uma cidade interior que nem tem aquela bebida, cidade pequenininha, a pessoa vai, manda trazer de não sei onde e tal, e chega lá, e está tudo daquele jeitinho, ele chega, passa direto, entra no palco, termina, sai e vai embora. Então, eu acho isso terrível, assim, né? Eu achava isso de uma... desperdício uma também, arrogância e desperdício. Arrogante, de uma prepotência, assim, sabe? Tudo bem, as pessoas eram pagas para fazer isso, mas não justifica, entendeu? Não justifica, não é que ele tem que chegar lá e comer tudo que tem no camarim, mas, assim, ter um pouco mais de parcimônia com esse tipo de coisa. Era muito disso, eu sei, que não era só pelo pedido, para isso, porque isso engrandecia a imagem do artista. Então, você chega numa cidade e fala assim, olha, o artista tal pediu tal coisa, todo mundo fala, uau! Poxa, o camarim dele custou 15 mil reais para fazer, a divisória que teve que ser construída no camarim por causa dele e tal, teve que desviar, abriram uma porta, quebraram a parede, tudo isso eu vi. Quebraram a parede, porque a saída tinha que ser assim, não sei o quê, tem que ter número de degrau par, não pode ser ímpar. Existe, isso é verdade, não estou criando, é verdade. Então, tudo isso, falta um pouco de parcimônia da pessoa, entendeu? De toda a dedicação que vai ter naquilo, todo o desperdício que tem naquilo, e às vezes pessoas assim, passando por tem gente que trabalha lá o dia inteiro, carregador, que assim, ganhava 15 reais, um dia inteiro de trabalho, parece África, né? Ganhava 15 reais, assim, por um dia inteiro de trabalho, carregando coisas de lá para cá, não sei o quê. Muitas vezes não são bem tratados, muitas vezes não tem um almoço decente, enquanto o outro lá levanta o dedo e tem
10 toalhas de cada lado, entendeu? Então, eu achava isso uma extravagância, eu achava isso um exagero. E o outro exemplo é da drogadição, que é bem claro, né? Então, a pessoa consumo de droga e a pessoa acaba morrendo mais cedo, como tantos exemplos a gente tem aí na história da arte. Né? João, aqui em Efeitologia, na página 19, você poderia falar mais sobre os efeitos antiexistenciais da autoidolatria? Quer dizer, autolatria, desculpa. Pois é, a autolatria é a pessoa querer ser assistencial para ela mesma, só para ela. Então, ela vai querer fazer tudo que for possível, para quê? Para aumentar o ego dela e para as pessoas também ajudarem para que o ego dela seja elevado, a colocar ela em evidência. Então, isso, você deixa de ajudar os outros, e esses artistas, às vezes, têm muito potencial para poder ajudar um monte de gente, só com um exemplo, com a presença dele, com a opinião dele, mas não, ele está preocupado em fazer o camarim, por exemplo, muito exuberante, muito caro, a chegada dele muito suntuosa, tudo para engrandecer ele, a carreira, o prestígio dele, e quando ele poderia reverter muito disso para justamente ajudar os outros. Então, isso é antiassistencial. Na página 21, singularidade. Falar mais a respeito. Eu achei interessante esse item. Beleza. Nem todas as personalidades de temperamento artístico apresentam características de idiotismos ligados às artes. Pois é o que a gente estava conversando até aqui antes, né? Não é a arte que é idiotice, é o idiotismo artístico, né, que é o problema. Então, tem gente muito bacana ligada à arte, tem gente muito legal, tanto diretamente, assim, o próprio artista, a pessoa que produz a arte, que tem uma vida pública, quanto as pessoas que estão ao redor dela, né? E a gente vê características, como eu trabalhei com muitos artistas diferentes, eu via a distinção de um para outro. Tem pessoas assim que trabalhavam no mesmo métier, na mesma função que eu trabalhava, que passaram a vida inteira com um artista só. Eu não, eu era mais prostituído nesse sentido. Eu trabalhei com vários artistas e pude, com isso, fazer comparações e cotejos entre uns e outros. Então, tinha aqueles mais agradáveis, aqueles que deixavam a gente mais à vontade, tem aqueles mais rígidos ou mais exigentes, tem aquele mais desleixado. Não. Mas, então, a gente via nesse bojo, assim, eu posso pensar alguns deles que realmente não tinham características de idiotismos artísticos. A gente não pode dizer que aquilo era... que predominava nele o idiotismo. Tem trafares, mas não, assim, não predominava nele aquilo. Então, a gente existe e não é a coisa mais difícil do mundo, mas também não é o que predomina. Normalmente a gente escuta assim que a pessoa que tem padrão artístico é desorganizado, desleixado, enfim, essa lista de traços que você colocou aqui em cima, de características. Mas como você está trazendo o temperamento artístico, né, essa personalidade que possa usar de maneira saudável esse traço, então não quer dizer que não dá para colocar esse estereótipo, que todo artista que tem tendência artista é desorganizado, desleixado, não consegue cumprir horário, é dependente, pode ter, né, uma lista de trafores para essa consciência que tem esse temperamento. Você acha que é possível? Eu acho que é possível, e eu já vi artistas, tem uns artistas hoje em dia, é muito mais comum você ver, o artista empresário. Ele às vezes é mais empresário do que artista. Então você está ali vendo a pessoa, canta, ou um ator, qualquer coisa, mas se você conhece a pessoa, você fica admirado. Eu conheci artistas que eram assim, do tipo assim, olha, eu gostaria de tal coisa. Ah, tudo bem. Na quinta-feira, às 3h15, eu te ligo. Chegava quinta-feira, 3h15, o telefone tocava. Então, pessoas assim, organizadas, militares, assim, de uma disciplina impressionante, impressionante. E no palco, ele conseguia também mudar de chapéu. Ele chegava no palco e tinha uma performance artística, assim, que você via também, podia chorar no palco, tipo de coisa. Mas, como a gente é muito complexo, a gente é multifacetado, a gente tem muitas características, eu vi realmente artistas... Gente, por exemplo, você vai dizer... Posso dar exemplo, posso falar aqui. Ivete Sangalo é uma empresária, assim, ela é admirável. Você vê
Ela é workaholic também, e gosta muito do que faz, assim, e ela é correta. O pessoal fala, baiano, então não sei o que. Não, ela é correta, pontual, cumpre tudo, é uma pessoa muito afável, trata todo mundo super bem, e que eu conheci também, não trabalhei com ela, mas conheci também, que é impressionante. É impressionante. Tem vários outros assim, mas ela é um exemplo assim dessas notórias hoje em dia, que é assim, correta. Posso dar outro exemplo também. Também conheci, não trabalhei, até gostaria de ter trabalhado. É a Marisa Monte. A Marisa Monte é impressionantemente profissional. E você vê o show dela, tal, também é uma artista, é uma performance, não é simplesmente uma cantora. Ela faz uma performance, é perfeita, é uma atriz e uma cantora ao mesmo tempo. E é uma empresária, ela é correta, ela é também uma pessoa ótima de trato, todo mundo gostaria de trabalhar com ela. Paga bem, trata bem, os shows são ótimos, dá condição de trabalho, ela é excelente, assim. Mas, por exemplo, esse tipo de artista, né, principalmente esses dois exemplos assim que você está citando, ela não tem essa característica do idiotismo artístico, mas deve ter pelo menos uma outra característica. Essas duas têm características, algumas outras coisas de idiotismos artísticos. Pois é, porque acho que é importante ressaltar até um parágrafo que você colocou aqui na recomposição, que eu acho que a pessoa só vai se liberar do idiotismo artístico, mantendo aí o que é bom da arte, né, quando ela passa a produzir mental somaticamente e traduzir aquele senso artístico para conteúdos mais mentais somáticos, eu penso. Exatamente. Né? Se a gente começar a perceber, gente, as características de arte que a gente tem, porque quando eu deixei de trabalhar com isso, que aí eu comecei a tentar depurar um pouco mais a minha personalidade e ver o que eu tinha ainda de arte. Eu tenho arte no meu temperamento. Todos nós temos, né? O professor Waldo falou que todos nós fomos artistas. Pois é. Até o Serenão tem. Até o Serenão tem. Mas, assim, independente, assim, digamos, a pessoa tem menos características de arte do que eu, até que vivi muito isso, produzi arte, música também. Mas a gente vê, nas coisas que a gente faz, a gente precisa estética. Quando a gente fala em estética, quando a gente produz estética de qualquer maneira, na forma de você se vestir, se você vai escolher a roupa no guarda-roupa, você tem que ter arte nisso. Você vai escolher a planta da sua casa, tem que ter arte nisso, né? Você vai falar lá com você não é o arquiteto para falar com o arquiteto, olha, tá, mas assim, mas assada, o jardim, você vai fazer um jardim na sua casa, tem estética, tem arte. Tudo isso tem, tudo nas escolhas que a gente faz, na parte mais de forma. O problema é a pessoa viver a estética, a pessoa viver só a moldura e o conteúdo ficar submisso a isso. Exatamente. João, mais uma pergunta em relação ao temperamento artístico. Pode ter uma consciência com esse temperamento, mas ela é mais mental somática, mais saudável, mais equilibrada? Eu acho que Porque pode. Porque você sim. disse que uma das características é o emocionalismo, né? Então, eu fico pensando, temperamento artístico, ela tem toda essa contextualização, essa inteligência artística, mas ela consegue, né? Estou pensando uma consciência, né, que tem esse temperamento, seja mais saudável, mais mental somática, mais retilínea, pode ter? Eu acho que pode ter sim. Digamos, a pessoa tem um temperamento, no temperamento tem a arte bem forte no temperamento dela, e ela não tem. Quando a pessoa não está muito imersa no holopensene da arte. Agora, se a pessoa tem um temperamento artístico forte e ela vive daquilo, está no holopensene, é muito difícil ela escapar de temperamento de idiotismo artístico. É muito difícil. O próprio meio artístico fica contra ela. Porque o meio artístico defende vários tipos de idiotismos artísticos, não só peculiares a ela, mas que o meio artístico defende aquilo e acha que aquilo é o certo. A pessoa, se ela não comungar daquilo de alguma maneira, ela nem se sustenta lá. Mas eu acho que existem pessoas com temperamento muito artístico, mas que não estão no meio da arte, não dependem da arte, não dependem financeiramente, ou modo de vida, ou profissionalmente da arte, e tem uma manifestação mental somática, sim. Ela vai depurando o processo emocional dela. Exatamente, Mas ela não perde o temperamento artístico. Sim.
Agora, aproveitando esse gancho, eu já vi pessoas que defendem muito o processo da arte, mesmo não estando envolvidas. Já vi pessoas que queriam desistir de fazer os cursos de Conscienciologia porque o Sr. Waldo falou mal de arte. Entendeu? Então, onde está o principal trafar dessas pessoas que defendem demasiadamente o processo da arte, né? E a pessoa nem é envolvida, ela só gosta, mas ela defende a questão de que a arte deve existir, né? Não é no sentido de fazer parte do contexto, mas da importância de você exaltar a arte como um todo. Olha, a gente trabalha com uma ciência que já vai pela racionalidade e a Conscienciologia busca ser o mais lógico possível, até consigo mesmo. Então, a Conscienciologia busca questionar, nós buscamos questionar até a Conscienciologia o tempo inteiro. O problema da arte é que a arte tem um ponto, como outras linhas de conhecimento qualquer, outras linhas de manifestação, que não se questionam. Existe um teto nesse questionamento. Então, toda linha que existia um teto no questionamento de si próprio, ou seja, na própria filosofia, assim, no porquê do porquê, no porquê do que é assim, vai ter algum momento de conflito. Então, a pessoa, que normalmente, eu já vi pessoas em palestras públicas, a pessoa pode defender a arte, como também pode defender a religião. Então, ela acha que está tudo certo. Não, a Conscienciologia é ótima, justamente. Ciência. A Conscienciologia é ótima, tal, mas não pode, mas espera aí, mas precisa de religião. Não, mas fulano, tal, de tal religião, fez tal coisa. Gente, existe teologia, né? Teologia é uma ciência que estuda uma coisa teológica, uma coisa que ela não tem substrato para defender todas as teorias dela. Então, normalmente, essa pessoa que defende, no caso, a arte, que foi o exemplo que você pegou, com relação a isso, que desistem, às vezes, da Conscienciologia por isso, é um apaixonamento, às vezes, autocorrupção. Tem gente, tem intermissivistas, tem gente muito boa que eu já vi, que eu acompanhei, que veio, que começou a voluntariar e depois preferiu ir para uma linha artística até. Tem cantores, tem atores, atrizes, tudo. Gente nossa aqui. E que ela preferiu ser mais hedonista e pelo próprio prazer imediato das coisas. E a Proexis? E onde é que vai estar? Por exemplo, o completismo. Elas estão desviando? Não sei. Não sei. Pode estar desviando, pode não estar desviando. Pode ter sido um extrapolacionismo dentro da vida artística dela. Deu uma pincelada na ciência dentro de uma vivência artística que ia ser normal dentro da programação de vida dela. Mas a pessoa, o intermissivista mesmo, que consegue acessar a Conscienciologia, consegue chegar até conhecer o paradigma consciencial e desiste só pela arte, é um apaixonamento, né? É um favoritismo, é uma autocorrupção muito grande, né? Não dá para dizer que não seja. João, quer falar? João, aqui no ar, eu queria te perguntar o seguinte: a gente está comentando muito dos artistas, né, do idiotismo artístico em relação aos artistas. Mas o que a gente percebe que o idiotismo artístico ele é generalizado, né? A pessoa muitas vezes não é um artista, não vive da arte, mas ela tem uma série de idiotismos artísticos, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte: esse traço de idiotismo artístico, você acha que os artistas têm uma causa determinante ou é o próprio temperamento da pessoa, independentemente daquela pessoa que ela idolatra? Mas eu não entendi o idiotismo do artista ou da pessoa? Da pessoa. Você acha que o idiotismo da pessoa que não trabalha com arte é influenciado mais pelo artista ou é o próprio temperamento da pessoa que ela, enfim, eu acho que a raiz vai ser o temperamento dela, a raiz mesmo. Aí vem a afinidade. Mas você acha que o artista ele tem uma causa determinante nisso ou não? Eu acho que a raiz é o temperamento. Na minha opinião, a raiz é o temperamento. Então, mesmo que ele não trabalhe, a pessoa não trabalhe com arte, então a afinização dela com aquilo vai ser o determinante para ela começar a ter, para ela ter algum tipo de idiotismo artístico. Isso é como se fosse a nascente da coisa. Aí vem os outros fatores. Aí ela vai conhecer o artista, ou vai conhecer a pessoa, ou vai ter, vamos dizer assim, nascer numa família de artistas, ou vai ter amizades, ou vai frequentar alguma coisa
e a coisa vai se aproximando dela e ela vai ficando mais inebriada com aquilo. Mas, para mim, a semente da coisa, o início disso, é a afinidade dela mesmo, temperamental mesmo. Entendi. Obrigado. A causa é sempre da pessoa, né? Sim. João, parabéns, eu gostei bastante e gostaria até de corroborar com a experiência, né, que eu tive até nessa vida, né? Nas outras eu não me recordo ainda. Mas, assim, eu estava lendo a sua frase enfática e fazer um link com o que vocês estavam comentando anteriormente, de que esse temperamento, o idiotismo artístico, ele não vai somente para quem está ali trabalhando, ele transcende, ele vai para a vida da pessoa e isso vai passando para todas as outras que nem tem muito a ver com isso. Que no caso, quando eu fiz faculdade de teatro, quando você comenta na possibilidade de ter aprendizados sem aquele sofrimento, né, sem aquele peso no cardiochakra, a pessoa nem tem sinapse, ela não compreende. Porque a única via de aprendizado para ela é com peso, com uma carga patológica de sofrimento e sem conseguir sair daquele buraco, né, daquele fundo do poço. Então, esse emocionalismo, ele é completamente levado por uma via que não tem saída, né? Você só vai aprender se tiver o sofrimento. E por mais que você tente falar algo que existe o aprendizado sem esse peso, não se altera, não se cria nem a possibilidade de compreender, porque é a única via. É verdade. Tem um documentário, esse eu posso falar porque é documentário, é público aí, do Vinícius de Moraes. É um documentário que tem vários sobre ele, mas esse foi produzido pela filha dele. Foi um dos mais conhecidos aí. E nesse documentário conta justamente que o Vinícius era um cara que ele precisava estar sempre apaixonado. Então, você sabe que ele tem, sei lá, acho que uns 6 filhos, tem um monte de filho, tudo picado, né? Com vários relacionamentos. E ele era do tipo assim, ele tem uma companheira, está apaixonado, está ótimo, aí ele começa a fazer música. Todas as músicas ele fazia sempre pensando, né? Na companheira dele, na musa, aspiradora, qualquer coisa. E ele fazia. Se aquele relacionamento, como qualquer relacionamento, tem altos e baixos, e há épocas está mais apaixonado, épocas menos, depois volta a se apaixonar mais, tudo, e é normal, essa oscilação. Ele, na primeira, encheu um pouquinho o saco, ele já sentia falta de se apaixonar, então ele já pulava para outro. Então, ele viveu, a produção artística dele, ele não conseguia viver, ele não conseguia fazer essa separação que você está fazendo realmente na vida dele. Se ele não tivesse apaixonado, ele não conseguia produzir. Então, o que ele fazia? Para ele, a produção da poesia dele, da música dele, era tão mais importante que para ele fazer um relacionamento. Aí se apaixonava, aí tinha um filho, era o melhor filho do mundo, a melhor mulher do mundo. Deixou de gostar? Vamos passando para o próximo, porque preciso me apaixonar, porque eu tenho que fazer umas poesias. Isso aqui é verdade relativa de ponta. Exatamente. Isso Não é de ponta, né? Desculpa, é verdade relativa. Ponta dele, né? Mas é bem isso, ele não conseguia fazer essa separação mesmo. Tem histórias ali nesse documentário, vale a pena também assistir. O engraçado é a filha dele mesmo contando. Posso até falar mais um trecho. Ela contando, ela era pequena, e ele se separou da mãe dela, ela era muito pequena ainda, e ele deixou de ver o Vinícius ela deixou de ver o Vinícius por, sei lá, 4 anos, 5 anos, sem deixou de ver o pai, isso criança. A próxima vez que ela o viu, ele chegou lá, bateu lá na casa deles por alguma coisa de, sei lá, documento, alguma coisa antiga, que estava ainda mal parada, de documentação com a ex-mulher. Quando ela foi ver, meu pai, quando foi ver, ele já estava lá com outro filho, já. E ela contando isso, assim, sabe, assim, vou dizer que ela estava achando bonito, de certa forma, marcou a vida dela, mas assim, ela viveu isso, assim, e era natural, Vinícius de Moraes fazendo isso, entendeu? E aí, se você perceber, uma pessoa que pode assistir esse documentário, pega esse traço, dependendo da abordagem, e vê que é lindo, né? E vamos nessa, vamos sair fazendo poetinha, filho, e poético, né? Então, é o poetinha, né? Aquele carinho e tal. O Vinícius de Moraes era uma pessoa, eu não conheci, mas era uma pessoa muito, as pessoas adoravam ele, todo mundo adorava, as mulheres se apaixonavam,
ele daquele jeito, né, careca, gordinho, tal, não sei o quê, mas ele era sedutor, super sedutor. Então, tanto com os amigos, companheiros de trabalho ali, com as mulheres, com os filhos. Então, ele gerava muita comoção nas pessoas, assim. Ele era muito sedutor, super sedutor com as pessoas. Então, é um perigo um cara desse, né? Queria só comentar que nesse processo também tem aqueles quadros em que o autor coloca ali a angústia dele. Ele faz o quadro quando ele está angustiado. E daí ele relata, ele reflete no quadro todo o processo da angústia dele. E a pessoa chega lá, acha muito bonito, muito legal, porque emociona ela quando ela vê. Só que ela não sabe que aquela emoção é a angústia do artista, né? Então a gente vê que muitas vezes nesse processo artístico o que está ali é uma angústia. E a pessoa acha super bonito a angústia do outro. Aí você fala para ele que a emoção atrapalha a gente, atrapalha a racionalidade. Um tempo a gente vai caminhar para a desperticidade, vai deixar de ter tipo emoções que vão atrapalhar a gente. Ele acha horrível o negócio dele. O que ele vai fazer? A defesa é o processo emotivo. João, na página 21, em recomposição, na última linha, você colocou aqui: o realismo transforma, insistamos na lógica. Você poderia explanar mais sobre isso? Posso, mas vou ler então o parágrafo para contextualizar, porque esses dois megapensenes trivocabulares são por causa desse parágrafo mesmo. Então vamos ler. A manifestação exacerbada da personalidade artística é patologia ligada diretamente ao emocionalismo, porém muitas dessas consins passam pela fase da recomposição ou têm resquícios ainda manifestos das múltiplas vivências artísticas prévias e no momento se encontram desenvolvendo gradativamente a racionalidade e a logicidade. Eu quero dizer aqui que a pessoa pode ter características artísticas, idiotismos artísticos manifestos mesmo, mas, para mim, evolutivamente, o ideal é que a gente vá saindo cada vez disso. O idiotismo artístico, para mim, é um erro. Então, a pessoa, às vezes, pode ter isso, pode manifestar isso, e ela vai gradativamente saindo da emoção e entrando mais na razão. Essa saída da emoção e entrada na razão faz o quê? Faz com que ela erre menos, comece a acertar mais, comece a se questionar mais, comece a ter uma vida mais lógica, mais centrada, mais interassistencial, que é uma prova de inteligência também, e vai entrar nisso. Aí eu coloquei, o realismo transforma. Então, essa entrada dela num pensamento mais racional, e entrada numa lucidez, transformando a visão dela em uma visão mais realista da vida, começa a transformar esse idiotismo artístico em um traço mais positivo para ela. E insistamos na lógica. Quando a gente se percebe, ou essa pessoa de temperamento artístico se percebe saindo de uma linha lógica, se manifestar e continuar na lógica, perseverando na lógica, na racionalidade, nos altos e nos baixos. No fim da história, isso acho que a pessoa sai ganhando, mais pela lógica do que pela ilogicidade, uma vida mais puxando pela racionalidade, pela logicidade, do que pelo contrário. Entendeu? João Paulo, na página 20, Tânia Guimarães, página 20, mitologia, a última mitologia. Você pode desenvolver, por favor? As mitificações midiáticas. Justamente os ídolos criados pela mídia. Então, aquela pessoa aquele artista, que uma época ele não consegue nem sair, não pode nem sair na rua, ou se sai precisa de segurança, precisa de ajuda ali, sempre de um assessor, alguma coisa ali, e daqui a pouco, quando se a mídia tira o foco dele, vai para outro artista, ou alguma outra coisa, e ele cai no esquecimento, ou seja, aquilo ali não é simplesmente uma preferência do público, o público escolheu. Não, a mídia que coloca o foco dela onde ela quer. A mídia constrói esses artistas numa facilidade, gente, impressionante. Como eu já vi isso, e assim, até me extrapolando um pouquinho, Tânia, se me permite, a gente vê a transformação. O que eu já vi, que eu acho super triste, é o artista iniciando, começando, às vezes ele é uma pessoa super tranquila,
paga pouco, pede desculpa. Aí, às vezes, a gente trabalha para ele para ajudar, trabalha com ele para ajudar. Várias vezes já me pediram, você poderia fazer, eu sei que eu estou pagando um pouco menos do que você normalmente cobra, mas é para me ajudar, estou começando e tal. Aí você vai, ajuda, trabalha, todo mundo ali vira assim uma família, sabe? Assim, por quê? Porque tá todo mundo, ele está na pobreza, vamos dizer assim. E você vê ele começando a crescer. Daqui a pouco tem fã, daqui a pouco tem gente pedindo autógrafo, os shows estão cada vez mais cheios, em lugares mais importantes, cada vez mais shows, cada vez mais pedidos, e a pessoa vai se transformando, e ela vai bebendo daquela fonte, e ela vai se transformando naquilo que a mídia quer que ela se transforme. Então a mídia engrandece a personalidade dela e ela vai junto. Não é só o público, isso é o pior. O público conhecer a personalidade e achando que ela é tudo aquilo, é uma coisa. Agora, a própria personalidade ser enganada por fora é o fim da picada. Então, ele vai crescendo, aí a pessoa começa a mudar de atitude, começa a ser mais elitista, começa a não tratar as pessoas do mesmo jeito e começa a acreditar em tudo aquilo que está sendo dito sobre ela. E depois, o que também acontece em muitas vezes, não em todas, mas muitas vezes, ela desce de novo. Então, a mídia tirou ela do foco, pois é. E ela volta à realidade da vida. Eu acho que, em muitos casos, isso é providencial, porque a pessoa começa a virar um monstro. Eu já vi pessoas assim virarem verdadeiros monstros, daquela pessoa super bacana, daquele artista bacana, que é tudo, por favor, tal, trata todo mundo bem, para um monstro, assim, tratando as pessoas mal, assim, que você não reconhece, assim, o médico e o monstro. Aí depois, quando ele sai, ele cai na real de novo, ele normalmente sente falta da época dele de monstro. Mas eu acho que aquele realismo acaba sendo um fator de tomada de um choque de realidade. Aí ele vê o quanto ele foi manipulado também. Entende? Eu acho isso interessantíssimo de se ver. É triste, mas é interessante de se ver. Engraçado, você está falando isso, sabe o que eu lembrei? Teve um show em Brasília para o Renato Russo. E aí o Gerry Adriani, que quando o Renato Russo apareceu, ele tinha a voz parecida com o Gerry Adriani. O Gerry Adriani foi cantar. Mas só que o Gerry Adriani está gordo, velho, não tem show, não tem mais música, ele está fora da mídia. Então ele chamava as pessoas e as pessoas não sabiam quem era, né? Quem era esse cara? Já que não está na mídia mais, né? Então agora você falando, né? Tem vários exemplos assim. Mas esse foi para mim foi emblemático. Obrigada. Parabéns pelo verbete. Ao verbetógrafo. Na filiologia, página 19, por favor, explicar a crisofilia e a hedonofilia. A crisofilia é a tendência da pessoa a gostar do dinheiro, do luxo, da ostentação. Então, é a crisofilia. Ela, às vezes, no caso aqui, o artista, ou a pessoa que busca ali o sucesso pela arte, então para ela conta isso. O dinheiro, o que ela vai poder fazer com o poder que ela vai ter, com a ostentação, com o luxo todo que ela vai poder ter na vida. Então, essa é a crisofilia. E a hedonofilia é a ver com o hedonismo. Então, é a coisa do prazer por filosofia. Então, eu faço o que me dá prazer, satisfação imediata, a emoção do momento, o que eu quero sentir agora é isso, essa angústia, ou essa alegria, ou essa excitação. Então, isso vem através da arte, pode vir através de drogas, pode vir através da onda do momento. Então, é hedonofilia. A pessoa ela tende a direcionar a vida dela pelo que dá o prazer imediato a ela. Na culturologia, página 20, por favor, falar a respeito dos dois últimos itens, a aculturação e a contracultura. A aculturação, falando um pouco ali do que a gente estava falando ali, com a Tânia, desculpa, com a Tânia, a aculturação é isso. A pessoa começa a entrar no meio artístico e ela começa a absorver, a aceitar as características daquele meio, a cultura artística como ela se apresenta ali. Então, é uma aculturação artística. Então, a pessoa começa a absorver tudo em derredor dela e daqui a pouco ela está em um tempo
curto de tempo, um tempo curto, você vê a pessoa está aceitando tudo aquilo, já tem os mesmos trejeitos, maneirismos, fala da mesma forma, as mesmas gírias, os mesmos, vamos dizer assim, o sotaque da coisa. Então, essa é uma aculturação. A pessoa entra naquilo, gosta e aceita aquilo, se acultura com aquilo. E a contracultura é um movimento da contracultura, principalmente começou aqui no Brasil, mas na década de 60, nos Estados Unidos já no final da década de 50 já. Então é a cultura que muitos artistas brasileiros que existem até hoje, eles protestavam, de certa forma, é uma maneira de protesto artístico quanto ao status quo. Então a pessoa vai contra o governo, a miséria, tem coisas muito boas, né, da contracultura, né? Questionar contra a censura, questionar contra a corrupção, que existe até hoje, né, muito fácil. Mas a contracultura foi um movimento mais focado nisso, é um protesto através da arte, pode ser pintura, poesia, literatura, música, que era questionando a cultura vigente e os valores da sociedade. Ao professor verbetógrafo, o professor João Paulo. Na sinonimologia, página 18, item 4, poderia nos explicar a anticosmoética da expressão artística? Bom, é um sinônimo de idiotismo artístico. Então, a expressão artística é o que o artista, ou a expressão de uma pessoa em matéria de arte. Então, a arte em si, ela é neutra, pode ser usada positivamente ou negativamente. No caso aqui, como a gente está com um verbete nosográfico, é a parte negativa da expressão artística. Então, é o artista que usa, ou a pessoa com uma expressão artística, que usa aquilo antievolutivamente, não assistencialmente, ou até de maneira assediada ou assediadora, vamos dizer assim. Onde podemos ler mais a respeito da segunda técnica, a técnica da projeção lúcida assistencial? No Projeciologia. O livro Projeciologia é um tratado, eu não sei se a pessoa já tem algum tempo em Conscienciologia, mas, de qualquer maneira, a gente fala. Projeciologia é um tratado que foi lançado em 1986, a primeira edição, já está na 10ª edição, e que tem dezenas de técnicas sobre a projeção consciente, e ele explana sobre a projeciologia, a ciência da projeção lúcida, de maneira muito abrangente. Agora, existem outros livros, se você quiser uma introdução, tem o Projeções da Consciência, que é um livro menor, que é um diário projetivo, escrito pelo professor Valdo, num período de 6 meses na vida dele. Ele relatou projeções, cada capítulo é um relato de uma projeção, que também dá uma boa panorâmica inicial, aí nesse caso, sobre técnicas projetivas. Mas o Projeciologia, se você quer ir direto na fonte, onde tem mais recursos, é o Tratado de Projeciologia. Na Politicologia, página 19, poderia nos falar mais sobre as políticas públicas de inclusão social através da arte? Elas têm funcionado a contento? Eu acho que são necessárias essas políticas públicas. Tem muitos projetos, principalmente de ONGs, né, ou através de voluntariado, então, das pessoas fazerem inclusão social, né, principalmente a gente está falando das pessoas da camada mais pobre, que tem menos recurso, inclusão social pela arte. Então a pessoa aprende um instrumento, aprende um esporte, uma habilidade, a construir alguma coisa, algum tipo de artesanato. Eu acho isso ótimo, inegavelmente é bom, com uma pessoa, às vezes, que não tinha nada, ou então tinha possibilidade de cair, às vezes, pela própria condição social dela, em tráfico, em droga, em outro caminho. Porém, eu acho, pelo que eu vejo, e pelo que eu já vi, assim, posso estar meio desatualizado, que esses programas de inclusão social são com uma ênfase muito exagerada em arte e esporte. Então, eu fico pensando o seguinte,
aquela criança, aquele garoto, adolescente ou adulto que seja, ali para ele é dada uma oportunidade. Então, agora, abriu um curso e você vai aprender a fazer um artesanato lá, aprender a fazer vasos em cerâmica. Ótimo, ele não tinha nada. Ele pega, ele se agarra naquilo, para ele pode ser ótimo, e ele pode ter habilidade com aquilo, e pode ganhar dinheiro com aquilo, pode ter uma perspectiva de vida com aquilo, não tenho dúvida. Só que, dentro de uma comunidade pobre, uma favela, um bairro pobre, qualquer coisa assim, tem gente com predisposição à intelectualidade. Tem superdotado também ali. E que ele não teve a chance. E às vezes aparece um curso de capoeira, e ele vai para a capoeira, e ele sociabiliza, e ele vai fazer apresentação, e ele começa a viajar com aquele grupo de capoeira, e se dá muito bem com isso. Só que muitas vezes, ele fica naquilo e se desperdiça todo o potencial dessas crianças, ou dessa pessoa. E tem mais uma coisa. Eu percebo também uma falha, pelo menos, na maioria desses programas que eu conheci, que é o seguinte: para a criança em idade escolar está participando do nosso programa, ela tem que estar bem na escola. Ótimo, até aí ok. O negócio o problema é o seguinte, é que eles colocam de uma maneira que é assim: fique livre da escola para poder fazer o que você quer. Então, a escola vira só um castigo, um problema que você tem que resolver para você fazer o que você quer. Fazer a capoeira, jogar futebol, aprender a tocar tambor, o que seja. Mas é colocado muito, existe, na minha opinião, até uma inversão de valores, sabe? Porque eles colocam o artesanato e, às vezes, e a arte como uma coisa, isso aqui que é importante. A escola, você fica livre da escola. Fica livre logo. Só porque é obrigada a fazer. Justamente, você é obrigado. Tira a nota boa, você tem que ter uma nota, apresentar o boletim aqui para continuar fazendo parte do nosso programa, para você se divertir aqui com o que a gente te apresenta aqui. Mas fica livre logo disso. Então, eu acho que falta nesses programas um olhar da ONG ou da pessoa que está promovendo aquilo, a falar assim, olha, aqui tem muita gente, tem muitas crianças com uma tendência artística, ou ela vai se encontrar na capoeira. Mas tem crianças que têm uma tendência intelectual, que poderia estar ganhando uma bolsa de estudos, poderia estar na faculdade, fazendo uma faculdade pública, podendo ter uma graduação, uma pós-graduação, ou o que for. Eles pensam mais na parte mais de lúdica da coisa, na parte assim, criança tem que brincar, criança tem que jogar bola só. Também, é lógico, mas eu acho que é muito negligenciada a parte mental somática na criança, nesses programas, na maioria deles, pelo menos. Rosa, posso dar um exemplo? Lá em São Paulo, João, aqui, a gente teve uma época em que houve um incentivo muito grande para algumas ONGs levar as crianças para circo, né? Para aprender malabares, aquele negócio de engolir fogo. Hoje, essas crianças estão nos cruzamentos. Quando fecha o farol, então eles ficam fazendo aquele espetáculo, e daí eles correm para pegar alguma moeda, tal, né? E entre eles já estão fazendo escola, porque agora não tem mais o programa, então eles agora permanecem na rua fazendo esse espetáculo. Então, é uma situação bem próxima aí do que você está falando. É aquele negócio do começo. Tem alguns que não tinha nada na vida, e às vezes tem uma atividade assim. Pode ser bom. O problema é aquele que tem potencial para fazer muito mais e você se limita nisso. Ao ler o verbete, percebi uma conexão do idiotismo artístico com algumas consciências não diretamente ligadas à arte. Em particular, consciências religiosas e bélicas. Por que você escolheu não explicitar essas conexões no verbete? Eu fiz bem direcionado à arte. Existem outros verbetes falando sobre idiotismo. O Eucárdio tem também o idiotismo jurídico, existe o idiotismo cultural também, e existem mais aí, acho que pelo menos mais um ou dois, né? Não sei se vocês lembram de algum. Eu lembro desses assim. Então eu fiz diretamente ligado à arte, mas não tenho a menor dúvida, idiotismo religioso e idiotismo bélico, vai ter mais substrato que eu aqui, eu acho. Em Tecnologia, página 19, segunda linha, a favor expandir e explicar sobre a técnica do egocídio cosmoético. O egocídio é justamente o oposto, a antítese do egocentrismo e da egolatria. Então, o egocídio é quando a gente começa a deixar
o nosso ego, o nosso egão, o nosso egoísmo de lado e começa a entender o mundo de uma maneira mais universalista. Então, eu deixo de me colocar à frente nas coisas por algum tipo de vaidade, por querer querer alimentar uma imagem, ou o meu ego, ou a minha performance, em detrimento do mundo. Então, a nossa tendência, que eu acho que todo mundo caminha para isso, é o quê? É diminuir cada vez mais o nosso ego, diminuir cada vez mais essa centragem do nosso ego com relação à vida, para a gente começar a ajudar os outros, começar a ver o que realmente necessita, pelo menos à nossa volta. Então, a gente deixa de se colocar à frente das coisas, em primeiro lugar, na primeira prioridade das coisas, e às vezes irrelevantes, destruindo esse excesso de egolatria com nós mesmos, para começar a ajudar os outros, a preencher o que pode ser ajudado na nossa volta. Em que situações o verbetógrafo identifica a arte como positiva? A gente até falou um pouco disso, né? Sem arte, todo mundo precisa de algum nível de senso artístico, estético. Por exemplo, a arquitetura. A arquitetura eu estou falando de uma que é bem ligada à arte, por exemplo. A arquitetura é uma coisa positiva. Tudo que eu estou olhando aqui na minha volta tem a ver com arquitetura. E é uma atividade muito artística, extremamente artística. Né, Dulce? Há controvérsias. Eu já sabia que ela ia falar isso. Ela tem muita arte. Tem mais. Você quer explicar? Tem muita arte. Fala aí. Não, você tem razão. Tem muitas linhas, muitas correntes da arquitetura que são muito relacionadas à arte. E a questão estética é fundamental na arquitetura e claro, estética tem tudo a ver com a arte. Mas quando eu brinco que há controvérsias, é que realmente há muitas correntes de arquitetura e um grande contraponto que tem é a corrente que coloca a estética na frente e a função atrás, e a outra que é o contrário, que coloca a função e a técnica, enfim, na frente. Que eu, particularmente, sempre fui dessa linha, né? Que eu penso que se a função está perfeita e está corretamente organizada em termos de espaço, não tem como a forma ficar ruim. Eu penso assim, a gente tem que pôr na frente a funcionalidade. Mas, enfim, é só um parêntese. E a arquitetura, assim, ela oficialmente hoje, que eu saiba, assim, pelo MEC, enfim, ela não é classificada na linha das artes. Ela já fez parte das belas artes, hoje em dia não. Entendeu? Humanas, né? Ela era das humanas. Até lembrando, já que estou falando da Dulce, falar da Rosa também. A Rosa também tem um verbete, que estética numérica. Estética numérica também, interessante ver. Porque na matemática, números, como é que a gente vê isso, né? Mas também tem a parte artística. Em que situações o verbetógrafo identifica a arte como positiva? A mesma pergunta. Gente, a arte é neutra. Não, a arte... você leu de novo a mesma? Não. É outra pessoa? Pergunta. A arte é neutra. A gente pode usar a arte... Por exemplo, um ambiente como esse aqui, para ele tá... A gente não poderia dizer que a gente consegue trazer ter um holopensene tão positivo aqui no tertuliário se ele não tivesse, se a estética também não ajudasse, se vamos dizer assim, a arrumação das coisas também não ajudasse, se a forma como as coisas são dispostas ajudasse. Imagina que se aqui a cadeira que a Rosa está fosse ali em cima, a câmera estivesse virada para o chão, a mesa estivesse de lado. Não, isso tudo deixaria o próprio ambiente, mas perturbaria o holopensene do ambiente. Então, a parte artística, estética, quando eu estou falando de arte, de estética, vai ajudar a deixar o holopensene aqui mais positivo. Acho que a Dulce quer falar alguma coisa disso. Não, eu queria perguntar um negócio para você. Eu acho que a chave aí, nesse sentido, vamos dizer assim, estético, né, espacial, enfim, da arquitetura, a chave é a questão da harmonia. Sim.
se você coloca a harmonia na frente, e que tem muito a ver com a arte, né? Haja vista a questão da natureza, enfim. Mas eu não sei se vocês comentaram, se você comentou especificamente sobre isso, eu me ausentei um pouquinho, desculpe. Eu queria saber sobre a questão específica da música enquanto a musicoterapia, por exemplo. Como é que você vê isso? Você acha que realmente tem um lado positivo? Para uma pessoa, por exemplo, que estuda Conscienciologia, como é que você vê essa questão? Olha, se é uma maneira de terapia, existe maior do que isso, existe a arte-terapia. As pessoas dizem faculdade, existe a arte-terapia. Então, a pessoa, se ela está usando aquilo assistencialmente para ajudar os outros, então o problema da arte é quando a pessoa começa a usar aquilo para um engrandecimento emocional, simplesmente estético ou hedonista, mas você está usando de uma maneira terapêutica e está tendo algum tipo de resultado positivo, eu não vejo por que a gente pode dizer que é negativo. O problema é a imersão no egocentrismo artístico. Isso é que não dá para dizer que é assistencial, que aquilo ajuda, que é ótimo. Agora, a gente vê, como foi falado antes, existem grandes artistas que estão até aqui, dentro do meio artístico, e que acabam ajudando instituições, pessoas, usando a imagem dele positivamente. Beleza, pode ser até um completista, não sei. Né? A gente pode ver isso até como um completismo. Agora, a musicoterapia, a arte-terapia, de uma maneira geral, se a pessoa está usando para ajudar, está melhorando de alguma maneira a vida das pessoas? Depende do nível evolutivo da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa só consegue melhorar através da música e da arte. É o que ela tem para oferecer, e se está oferecendo o que ela tem de maneira positiva... Mas o ideal mesmo seria um conscienciograma, né, João Paulo? Ajuda, né? Sempre ajuda. A gente tem que... Não, porque uma variação da pergunta da Dulce, a gente aqui na Conscienciologia, se a musicoterapia seria uma terapia válida para a gente. Eu acho pequeno. Eu acho pequeno. Para a gente aqui, né? Mas a gente tem que respeitar o nível evolutivo. Sim. Não é porque está aqui que já é... Tem um exemplo aí que eu acho que dá para colocar, não é bem musicoterapia, mas é o papel da música nos auxiliando, que é uma técnica de ativação do estado vibracional a partir de música clássica. Então, é o uso aí da música para você conseguir potencializar o evento. Então, essa é uma aplicação dentro da Conscienciologia. Que não deixa de ser muleta, né? Não deixa de ser muleta, mas isso pode nos ajudar ali no sentido do desenvolvimento ali energético, né? Então, eu acho que é um exemplo. Não é bem terapia, né? Mas... É bem lembrado. Eu lembrei daquele Instituto Monroe. Eles têm aqueles equipamentos, Sync, M-Sync, enfim, que é a partir das ondas musicais que promovem aqueles estados alterados no cérebro e tudo. E tem alguns eu cheguei a experimentar. Achei interessante. Há muito tempo. Nosso laboratório de retrocognição, também que você ouve as uma músicas, outra... Mas, enfim, é uma ajuda para eu fiz essa pergunta porque eu observo que, eventualmente, algumas pessoas ainda tentam dar aquele jeitinho brasileiro, no caso, né, artístico, vamos dizer assim, para sustentar e para defender um posicionamento daquela pessoa em relação àquela atividade artística, evitando fazer, na minha opinião, possíveis recins mais produtivas, entendeu? E aí entra nessa linha, vou defender porque também pode ser assistencial e, enfim, eu acho que a gente tem aí não dá para radicalizar, eu concordo com você, é neutro, não tenho dúvidas, e eu próprio tenho muita experiência nessa área, enfim, em ambas, né? Por isso que eu acho que é bem neutro, realmente, mas eu penso que a gente precisa tomar bastante cuidado para não cair em mata-burro e ficar com desculpa e ociosidade evolutiva. Se você pensar assim, se a gente pensar assim, por exemplo, será que o consciencioterapeuta pode indicar, por exemplo, uma letra de uma música para a pessoa ouvir e entender aquela letra que tem alguma coisa a ver? Não sei, não sou consciencioterapeuta, mas é possível. Agora, o contrário é difícil, né? O músico-terapeuta fala assim, você pode experimentar a consciencioterapia, pode te ajudar. É muito maior. A consciencioterapia seria muito maior, a forma de terapia é muito maior. Então, agora, se a música pode ser terapêutica para a pessoa, está ajudando? Está.
mas a gente não pode colocar isso como achar isso que é o top, né? Não é. É mais ou menos aquela relação que você falou para as fundações, que pegam todas as crianças e colocam no esporte ou na arte. Né? E pode ali ter uma criança que tenha um nível intelectual já proeminente. Aqui também, se você vai receitar, vamos chamar assim, uma musicoterapia, tem que analisar se aquele nível evolutivo daquela pessoa se já abarca mais, é compatível. E outra coisa, você só vai saber se você avançar um pouco mais, né? Acho que isso é bem sério mesmo. João Paulo, a gente agradece muitíssimo a sua defesa desse verbete, é bem importante para todos nós, né? Assim, quem tem um pouco mais de movimentação de mãos, assim, já pode ficar desconfiado da sua raiz artística ainda vivenciada nessa dimensão aqui, nessa vida. Então, a gente precisa muito de fazer esse tipo de reflexão. A gente espera outros verbetes seus, ele está muito bem acompanhado, foi muito bem acompanhado pela dupla Daiane, né? A gente agradece a presença de todos vocês, a gente espera que vocês participem das próximas tertúlias também. A gente agradece a participação dos teletertulianos e passamos agora aos nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 34 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 16 online. Não temos recados hoje e para amanhã teremos o verbete Intraconsciencialidade Parajurídica. A especialidade é Paradireitologia. A verbetógrafa, professora Carla Ullmann. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.